vamos agora para o cozimento e aumento do cérebro, né? Como eu disse para vocês, os primeiros cérebros grandes. Por que eu estou falando cérebros grandes com essa má vontade? Eu estou falando cérebros grandes com essa má vontade porque é o seguinte, talvez também entre australopitecíneos e Homo, talvez, nós não temos material para afirmar isso, mas o pouco material que tem de pós-crânio, não é muito complicado associar pós-crânio com crânio. Porque, assim, primeiro, é muito difícil encontrar esqueletos completos, né? Basicamente, você tem dois exemplos nos últimos 7 milhões de anos. A Lucy e o garoto de Turkana, que está datado em 1,6 milhões de anos. E esses têm, o esqueletinho estava ali bonitinho, articulado e tal, né? Mas fora esses dois exemplos, nós não temos outros grandes exemplos. Aí o que acontece? Você acha um crânio aqui num extrato geológico. E aí você encontra um fêmur a 500 metros de distância no mesmo extrato geológico. Aí se assume que esse fêmur aqui pertence a esse indivíduo aqui. Mas quem é que te garante que não existe uma segunda, uma terceira espécie na região e que esse fêmur aqui não tem nada a ver com esse crânio aqui? Por isso que eu digo para vocês que é muito difícil fazer inferência sobre tamanho corporal, por exemplo, porque nós temos dificuldade de associar o pós-crânio com o crânio. Mas, digamos, fazendo essa licenciosidade poética, né, parece ter havido um aumento corporal de australopitecíneo para Homo. Então a grande pergunta é, o aumento de cérebro entre australopitecíneo e Homo ocorreu porque, de fato, houve um processo de seleção natural agindo sobre crescimento de cérebro por causa de cognição? Ou será que o cérebro cresceu simplesmente porque o corpo cresceu? E aí você tem que manter um mínimo de isometria entre essas duas coisas. De qualquer maneira, Homo já tem aí um cérebro de 750 centímetros cúbicos, né? Então tem de fato um diferencial, mas volto a dizer que é muito complicado associar o pós-crânio com o crânio. A primeira evidência de uso sistemático do fogo tem 1 milhão de anos, né? Foi descoberto, acho que o ano passado ou o ano retrasado, numa caverna do sul da África, né? Então, hoje nós sabemos que os nossos ancestrais já estavam manipulando o fogo, né? A gente chama de domesticando o fogo, né? Por volta aí de 1 milhão de anos. Em Israel, num sítio que eu não consigo pronunciar o nome, né? Apesar de eu ter trabalhado 4 anos na Jordânia, eu ainda não consigo falar aqueles nomes, né? Em Israel você tem evidências de 800 mil anos para uso do fogo sistemático. E interessantemente, a gente não sabe por quê, né? O fogo só chega na Europa há 400 mil anos. A gente não entende porque estava ali em Israel, você tinha 800, você está praticamente na boca da Europa. Mas na Europa você não tem nenhuma evidência com mais de 400 mil anos. Então é muito complicado, porque você veja, você já tem um aumento do cérebro por volta de 2 milhões de anos, mas as primeiras evidências de fogo estão por volta de 1 milhão de anos. Aqueles que propõem que existe uma relação entre, não causa e efeito, mas uma relação bionívoca entre tamanho de cérebro e fogo, diz assim, ah não, mas a gente ainda vai encontrar evidência de fogo mais antiga. A gente tem que trabalhar com as evidências que a gente tem.
Se eu ficar dizendo assim, ah, não, porque vai ser encontrado lá um bípede de 20 milhões de anos, X, né? Então, as pessoas que fazem, de fato, você tem depois um outro salto de aumento cerebral que ocorre aí por volta de 800 mil, com uma espécie pouco conhecida das pessoas, que é o Homo heidelbergensis, né? Como esse Homo heidelbergensis aparece aí por volta de 800 mil anos, ele aparece na África, aliás, tudo aparece na África, né? E aí ele se dispersa é a primeira espécie de hominídeo que vai sair da África e ocupar todo o planeta, né? Então a gente diz que é com o Homo heidelbergensis que a gente se tornou uma espécie cosmopolita, né? De fato, com esse Homo heidelbergensis, nós já temos aí uma capacidade craniana entre 800 e 1.200 centímetros cúbicos. Ou seja, muito parecido com a nossa, que é de 1.350 centímetros cúbicos, não é? Então, os autores dizem, tá vendo aí, ó, com 800, esse negócio de ter crescido o cérebro por causa de ter crescido o cérebro relacionado ao fogo, é com o Homo heidelbergensis, que começa há 800 mil anos. Mas também, aí a gente tem certeza que houve um grande aumento do corpo. Novamente, você pode explicar o aumento cerebral simplesmente como um subproduto do aumento da massa corporal como um todo. Os que defendem que o fogo foi fundamental para o crescimento do cérebro, o raciocínio é mais ou menos o seguinte, que quando você assa, né, porque naquela época eu não cozinhava, quando você assa a carne, né, você torna mais fácil a ingestão e a digestão dessa carne e, portanto, você passa a absorver muito mais nutrientes e energia, não é? Porque você facilita isso para o nosso sistema digestivo, né? Você passa a incorporar, né, mais energia e mais vitaminas e tal a partir da carne, né? Então que o cozimento, portanto, permitiu que não é que levou ao cérebro grande, cuidado, permitiu que tivéssemos cérebros grandes. Por quê? Porque cérebro, né, é um órgão muito caro, é um órgão muito dispendioso. Tudo que você come por dia, 30% vai para manter o cérebro. Então é o órgão, só compete com o intestino. Então, não tem jeito. Para ter os cérebros grandes, não dava para ter isso com o vegetarianismo. A gente só teria condições de manter um cérebro grande se a gente tivesse uma ingesta proteica de energia diferenciado da alimentação só de fruta, raiz e folha. Tá? Então o que se diz é isso, não é que o fogo levou a cérebros grandes, né? Vamos dizer, o fogo, por causa do processamento da carne, que a gente começa a ingerir há 2,6 milhões de anos, como carniceiros, não como caçadores. Na verdade, nós somos carniceiros de 2,6 milhões de anos, até mais ou menos 400 mil anos atrás. Então, nós temos uma origem muito humilde. Os nossos grandes competidores eram as hienas e os urubus, e a gente ficava brigando com as hienas e os urubus para conseguir uns nacos de carne. Mas voltando ao fogo. Agora, teve um paper que saiu também esse semestre, até de um grupo brasileiro. Eu acho que um grupo carioca. E eu não acredito muito em ciência feita por cariocas, sabe? Mas, de qualquer maneira, é o meu lado chimpanzé, I'm sorry.
98%. Mas eles fizeram um experimento, por incrível que pareça, né, fizeram um experimento muito elegante. Eles pegaram lá uns ratinhos e alimentaram os ratinhos com carne crua e com carne assada na brasa, né? Que nem os nossos hominídeos faziam. E eles mostraram uma coisa muito interessante, que os ratinhos que eram alimentados com carne fresca adquiriam mais massa corporal do que aqueles que eram alimentados com carne assada. E aí eles mataram a charada. Aí eles falaram assim, esses imbecis que estão dizendo aí, né, que o cozimento, o churrasco, né, vamos dizer assim, permitiu o aumento do cérebro, esqueceu um mísero pequeno detalhe. Quando você assa a carne, você perde gordura. E é na gordura que você tem o grande conteúdo de energia de origem animal, né? Não teve ainda uma resposta para esse paper, mas eu achei muito interessante, né? Então, talvez, de fato, o fogo tenha permitido a gente ingerir e digerir com mais facilidade a carne. Mas agora esses caras mostraram, mas perdeu gordura, e muita gordura. E os diabos dos ratinhos crescem mais com carne crua do que com carne assada. Ok? Então isso agora, por causa desse experimento, esse negócio caiu num vácuo. Mas como eu disse, né, você já tem um aumento cerebral lá por volta de 2 milhões de anos e evidência de fogo 1 milhão de anos. Então fica complicado atrelar essas duas coisas, né? Mas assim, a moda que vinga na minha área é que sim, que há uma relação bionívoca entre cozimento e tamanho de cérebro. Mas aí os cariocas, né, botaram na bunda desses grupos americanos que defendem essa hipótese.